Minha irmã, ela traiu meu cunhado uma vez. Meu cunhado perdoou, cara. Isso pra família. E aí, sabe o que acontece? A gente aprende que, assim, Deus, ele nos perdoa a todo momento, né? Todo mundo. Mas a gente é tão egoísta que eu sempre bato, não, o dia que você me trair, acabou. Mas você já pensou se Deus fizesse exatamente isso com a gente? Já era. Acabou, cara. Esse Acabou casamento tudo. já não tinha mais Já não bodas, não tinha mais nada. E aí, pasmem, ela foi e traiu de novo. É. Aí ele já bastou pra ele. É disso que eu tava falando. Tipo assim, a gente pisa na bola o tempo todo. Mas a gente vai aprender, Gregory, que vai chegar um limite pra isso também. Sim, não. Deus, ele tem... Enquanto você tem um coração que Deus enxerga ali que você tem jeito, mas depois chega uma hora que Deus não... É aquele pecadeiro, né? Tipo assim, o cara que... O cara que peca todo dia, vira uma rotina aquele mesmo pecado. A mesma coisa, se você trai, aí você se arrepende. Você trai de novo, você se arrepende. Aí depois, na hora que você começa a trair, aquele negócio, você... Deus já eu penso assim, sei lá. Interessante que o guia traz um trecho, até grifei aqui, né? Que o casamento, só para vocês entenderem o contexto do que eu vou falar, né? Tá. Jesus, conversando com os fariseus, ele fala, né, sobre o casamento de Adão e Eva e tal, em Mateus 19:7. E aí eles já questionam, né, a questão porque a lei de Moisés permitia, né, fazer a carta de divórcio. E aí tem um trecho aqui que eu achei fantástico. Boa. Um casamento duradouro é marcado pela fidelidade. Esse era o ideal que Deus queria pra gente. Mas com o pecado, isso foi corrompido. Tipo assim, então a gente já vê a falha do pecado já estragando a perfeição de Deus. Então, tipo, depois disso daqui, aí começa a traição, começa a enganação, já começa tudo errado. Por isso que tudo estava dessa forma aqui, descrevendo como que vocês estão falando aí. E aí vocês completam. Eu gosto de pegar um ponto que é assim, é difícil falar, mas pensa, eu tava pensando nisso, eu tava com o meu cunhado, o João, e aí a gente tava falando de futebol, não tem nada a ver. Apesar de futebol, casamento, às vezes dá pra juntar ali, né? Igualzinho. Mas a gente tava falando de futebol, que é assim, ó, no Brasil a gente vê futebol ali e a gente vê a onda de arbitragem, um tem critério pra uma coisa, outro tem critério pra outro. E aí eu tava até discutindo isso com ele, né? Começa a ser futebol, a gente começa a puxar cada vez um pra um lado. E aí ele falou assim, não, se ele teve esse critério A, tem que seguir esse mesmo critério. E aí veio exatamente o exemplo que eu vi um comentarista comentando, que se ele errou nesse critério, isso não justifica ele continuar errando. Se ele errou, ele precisa reconhecer o erro e assumir e mudar aquilo e melhorar. Um erro não justifica a sequência do erro. Por que eu falo isso? Porque nós, como ser humano, já errei mesmo? Já era. Se lasca, deixa quieto. E aí Deus olha isso e fala assim, não, ele errou. Mas ele continua sendo meu filho. Ele continua sendo a minha noiva. Eu ainda quero continuar com ele. Ele vacilou. Ele errou de novo. Mas eu ainda quero. Ele errou mais uma vez. Mas eu ainda quero. E assim por diante. E assim por diante. É aquele amor que não desiste. E uma coisa não justifica a outra. Não é porque ele errou uma vez que... E não é porque ele acertou uma vez que ele deixou de ser o pecador, ele deixou de ser errado. E Deus sempre olhando ali no nosso íntimo, mostrando que, não, eu ainda escolho ficar com ele e esse erro não muda o que eu sinto por ele.